Vamos começar então a nossa receita. A base para qualquer receita é uma lata de leite condensado, uma de creme de leite, 2 colheres de manteiga, aqui deu em torno de 50 gramas, e 2 colheres de amido de milho, também 50 gramas. Vamos começar então. Como é que vamos começar? Vamos fazer o brigadeiro de leite ninho. E para o nosso brigadeiro de leite ninho, pessoal, vamos fazer com mais 50 gramas de leite ninho, tá bom? Então, para começar, vamos colocar na panela. O meu fogo ainda tá desligado. Coloco o leite condensado, o amido de milho. E agora eu vou mexer até dissolver o amido por completo, para não empelotar, para não ficar aquelas bolinhas. Fica mais fácil na hora do fogo. Depois que tiver dissolvido, tudo mexidinho, bem bonitinho, eu vou colocar a minha manteiga e daí eu posso ligar o fogo, tá certo? Sempre mexendo. Gente, não posso esquecer agora, já no bowl, eu já misturei o creme de leite com o leite ninho. E daí, eu coloco junto com os restantes ingredientes que já estão no fogo. E aí, o segredo é não parar de mexer. Eu já tô mostrando a vocês por parte que já tá começando a engrossar. Olha só como tá ficando, desgrudando do fundo da panela, tá certo? Então, aí, sempre mexendo, não para de mexer, porque então vai grudar na panela e vai queimar o seu doce, o seu brigadeiro. Fica muito saboroso e muito diferente. Vou colocar agora na sacola para mostrar quanto é que deu o peso. Gente, o leite ninho pesado, ele deu 678 gramas, tá bom? Então, vocês aí vejam a quantidade, fica aproximado isso, em questão dos meus ingredientes, com feito brigadeiro. Gente, o próximo brigadeiro agora vai ser o de beijinho, vai ser as mesmas medidas. Uma lata de leite condensado, uma de creme de leite, 50 gramas de manteiga e 50 de maisena. O que vamos adicionar e modificar em questão da diferença. Ele vai ser coco, 50 gramas de coco ralado. E eu tenho 100 ml de leite de coco. É o que vai fazer diferença no sabor do beijinho. Aí, esse coco que eu estou usando, ele é desidratado. Eu vou mostrar a vocês qual é que eu uso. O que eu uso é esse que eu mostrei. Ele é desidratado integral. O que eu gosto é esse, que é maiorzinho, gente. Olha só. Deixa eu mostrar a vocês como o tamanho dele, que é maiorzinho, não é aquele pequeno adoçado não, tá, pessoal? Ele não é o adoçado. Gente, uma coisa bem diferente, que quando você hidrata ele vai fazer uma diferença na hora do fogo. Ele vai ficar tipo um doce de coco, porque o beijinho de coco, ele vai ficar bem hidratado. Vai fazer uma diferença porque quando não se hidrata, ele fica seco o coco dentro do beijinho, tá? Então, vamos aí começar. Com o fogo desligado, é o mesmo processo. Vamos adicionar o leite condensado, o amido de milho. Vamos mexer até misturar por completo. Vamos mexendo até deixar todo uniforme. Colocamos a manteiga e vamos ligar o fogo. Para dar uma cozinhada nesse amido de milho também. No coco que estava hidratado, eu vou adicionar o creme de leite dentro, misturo e junto com a mistura que já está no fogo. E vou deixar agora engrossar, incorporar ele por completo.
Desse jeito, pessoal, você consegue fazer cocada de coco também. Fica uma maravilha. Mas daí eu quero o ponto de beijinho. Então eu não posso parar de mexer e eu não posso também deixar muito mole, tá bom? Então eu quero esse ponto, ó. Quando começar o segredo é quando começar a desgrudar da panela. Ele começa, eu deixo mais um pouquinho, porque aí ele seca mais um pouco e ele não fica pregando na mão quando vai fazer. Vamos pesar para ver quanto é que deu o beijinho. Como adicionou o coco, o leite de coco, então ficou 706 a quantidade que eu fiz. Vamos pro próximo, que é o brigadeiro de paçoquinha ou amendoim. As medidas, gente, é a mesma coisa. Então, a diferença que eu vou mostrar para vocês é o que vai ser acrescentado fora a base. Em questão dos amendoins, eu gosto de comprar duas partes. Eu gosto de comprar um como fosse a farinhazinha puxado para uma paçoca, porque aí dá um sabor diferente no brigadeiro. Ele é bem triturado, é uma farofinha mesmo. E o outro já não é tão triturado. Então eu gosto de misturar os dois pelo motivo que na hora, quando você morde, você sente os pedacinhos maior, mas o sabor, o gosto mesmo fica num da fininha, tá? Então assim, eu vou adicionar 25 gramas de cada um para fazer 50 gramas dos dois, somando. Então a diferença não vai ter muita diferença em questão de peso do amendoim vai ser a mesma coisa. Então, os ingredientes à parte, vou fazer a mesma mistura, o mesmo processo, sempre em questão dos brigadeiros, pessoal, eu faço a mesma base, não muda, tá? Então, o que vai mudar é o sabor que eu vou acrescentar depois. Gente, esse é o meu segredo. Então, o que eu vou acrescentar agora? Eu vou acrescentar o creme de leite e o amendoim. Então, tanto um quanto o outro, 25 gramas de cada. Eu poderia ter mexido os dois, ter feito como eu fiz os outros, que eu misturo logo e acrescento depois. Ou então, fazer dessa forma que também dá certo. O importante é acrescentar os dois depois que a outra mistura primeira foi feita. E daí, vamos misturar, até chegar ao ponto como os demais brigadeiros. Vamos misturando, deixando incorporar. Vamos olhando o ponto para não ficar grudado da panela, gente, porque quando gruda, ele fica mais depois difícil de fazer as bolinhas. Então, vamos pesar. O brigadeiro de amendoim, ele deu 663, tá? Então, esse deu certo. Eu sempre envolvo na sacola para ele não criar película. Vamos fazer brigadeiro gourmet agora. Mesma medida dos outros, pessoal. Eu vou acrescentar 50 gramas de chocolate em pó, 35%. E eu tenho aqui 100 gramas de chocolate, tá? Esse aqui é meio amargo que eu gosto de usar, porque dá um sabor diferente e não fica tão enjoativo o brigadeiro. Então, fiz o mesmo processo, já misturei a maisena com a manteiga, com o leite condensado. E aqui eu tô dissolvendo creme de leite com o chocolate em pó. Eu vou unificar junto com o restante dos ingredientes que já está no fogo. Após ter dado o ponto, ter desgrudado da panela, eu vou desligar o fogo e vou colocar os chocolates. Então, eu vou derreter o chocolate só com o calor que foi do brigadeiro. Então, eu peço desculpa pelo jeito que ficou, que saiu do foco da tela do vídeo. Mas aí já derreti o chocolate. Esse brigadeiro, ele fica muito saboroso, fica delicioso.
com o chocolate, os pedacinhos de chocolate dentro. Então, eu pesei, deu 767, tá? De chocolate gourmet. E agora vamos fazer o brigadeiro de morango. Esse brigadeiro é uma delícia. É as mesmas medidas, iguais, é a base para qualquer brigadeiro. E vamos acrescentar a diferença do sabor, é um tangue morango. As receitas, então a base vai ser do mesmo jeito, a mesma ideia. Então a diferença é vocês fazerem passo a passo do que eu tô explicando. Porque daí o brigadeiro, ele vai ficar perfeito em sabor, em consistência e vai fazer o maior sucesso em festas, em qualquer coisa que a gente for fazer. Aqui eu sempre faço, eu não deixo de fazer aqui na minha casa em questão de aniversários, de comemorações pequenas, em questão mesmo sendo curtas, mas faz uma grande diferença, gente, um brigadeiro bem feito, bem saboroso. A mesma ideia, o creme de leite com o tangue de morango, e eu vou fazer a mistura dele antes de ir para o fogo. Depois que eu misturei, eu vou agora unificar junto com os demais ingredientes que já estão levemente no fogo. E aí, pessoal, é só mão na massa para mexer, não parar de mexer para não grudar o brigadeiro. Conta aí como vocês fazem, se vocês fazem diferente, como quais os sabores que vocês mais gostam. Comentem, pessoal, para me saber, para dar mais dica no canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês se inscrevam no canal, porque é um canal novo. Compartilhem para poder ajudar. Eu vou pesar agora, ele vai dar 676. E daí são os 5 sabores super deliciosos em questão dos brigadeiros. Olha como é que fica. Eu fiz pequeno esses, porém vocês olham a quantidade da medida para os ingredientes, para ver o tamanho, para vender, para aniversário, para o que a gente tiver interesse para fazer, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau, tchau, gente.